Estamos em plena contagem dos votos para conselheiros tutelar através do CONDCAP e da Justiça Eleitoral. Votação esta que foi feita em urna de lona, aquelas urnas tradicionais. Quem vota ultimamente nos pleitos eleitorais normais para governador, senador, deputados estaduais, federais, presidente da República, não sabe como é que era a votação antigamente, a votação através das urnas de lona, onde você faz ali a sua cédula eleitoral, marcando com X o nome do seu candidato, o número do seu candidato e depositando ali na urna. Era assim que se votava arcaica, antiga e tradicionalmente, há uns tempos atrás. Com o advento das urnas eletrônicas, tudo ficou facilitado, tanto na hora de votar, quanto na conferência da votação. Resultado é que o Conselho Tutelar e a Justiça Eleitoral ainda não entraram em sintonia no que diz respeito à modernização do processo para a eleição dos conselheiros. Resultado é que nós temos uma eleição como era antigamente, naquele modelo da urna de lona, onde se vota através da cédula, se deposita ali e aí vem para a conferência. Em Parauapebas, muito particularmente, desde ontem à noite, depois que terminou a votação, 5 horas da tarde, e ao encerrar a votação, que aliás foi também bastante demorada, filas em todos os lugares, filas nos colégios, nos pontos de votação, muita gente para votar. Foi uma campanha bastante acirrada, que já já a gente fala novamente disso aqui no programa, mas em se tratando da votação, o processo foi lento, demorado, estressante, e eu arriscaria dizer que praticamente 30%, 40% das pessoas que foram ontem aos pontos de votação acabaram desistindo, indo embora para casa, não votando, até porque era facultativo. Muitas dessas pessoas voltaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes em horários diferentes para poder votar. Foram de manhã, tinha gente demais. Foram 10 horas da manhã, muita gente. Foram meio-dia, muita gente. Foram 2 horas da tarde, ainda tinha muita gente na fila. Deixaram para ir 4h30, 5 horas da tarde, muita gente. Acabaram desistindo. Resultado, tivemos aí um prejuízo no que diz respeito ao quantitativo de votos. Mesmo assim, o CONDCAP fez a impressão de 30 mil cédulas eleitorais, colocando à disposição com todos os nomes dos candidatos para que pudessem ser votados, baseado no pleito passado, de que ali quase 10 mil pessoas teriam votado. Imaginando-se, por conta da disputa e da campanha acirrada que se desenvolveu este ano, muito parecido com campanha eleitoral, com banners, adesivos, vídeos na internet chamando atenção para a votação, publicitando ali as qualidades dos candidatos a conselheiros tutelares, o CONDCAP e a Justiça Eleitoral imaginaram que nós teríamos esse ano um percentual muito maior do que na última eleição. O que já se pode verificar, inclusive na contagem de votos, que ainda até este horário, mais de 11 horas da manhã, não fechou ainda a contagem, que nós tivemos aí aproximadamente 15 mil eleitores efetivamente votando. Teríamos muito mais se muita gente não tivesse retornado para casa sem votar, baseado na demora que foi o processo de votação. E baseado nisso também, a demora agora no processo de conferência. Mas até meio-dia, por certo, possivelmente a gente já terá aí a totalização desses votos e os 10 eleitos dos mais de 20 que foram candidatos em Parauapebas. Nós esperamos, no meio disso tudo, é que de forma democrática, ainda que não seja uma eleição como são as eleições políticas, como são as eleições para deputado, para senador, para governador, para presidente, para prefeito, para vereador, esta é uma eleição para conselheiros tutelares, ainda assim, baseado no fato de que nós temos também um processo democrático, que a gente tenha maturidade nos próximos pleitos, tanto para resolver essa questão do processo de votação quanto de conferência, que tem também que ser modernizado quanto o processo político, quanto a gente tenha amadurecimento na questão da democracia. Esse ano evidenciou-se muito as questões subjetivas dos candidatos, ao invés de pegar aquelas questões mais práticas, visíveis, coerentes,
que é o trato com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Exacerbou-se sobremaneira as questões ideológicas, esquecendo-se da aplicabilidade dos seus conhecimentos, que passaram inclusive por provas para poder chegar até o momento de ser votado e eleito, e ideologizou-se o processo de uma maneira que se estabeleceu esquerda, direita, estabeleceu-se evangélicos e católicos, estabeleceu-se uma polarização entre crentes e ateus, de modo que a ideologização do processo para conselheiro tutelar, eu imagino que em nada contribuiu para o processo democrático no que concerne exatamente ao ponto fundamental, que é eleger pessoas que tenham bom senso, coerência, conhecimento do Estatuto para poder defendê-lo quando dos seus mandatos de 2 anos, que começa a partir desta eleição. Se a gente tiver amadurecimento suficiente para isso, nós esqueceremos essa polarização da política e centraremos naquilo que é mais importante, que é o conteúdo de um Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder eleger o seu defensor, que é o conselheiro tutelar. Eu acho que as brigas da política não podem descer, não podem influir e não podem interferir na questão da eleição dos conselheiros tutelares, porque uma coisa é uma coisa e a outra é outra coisa.